Graça, misericórdia e paz a todos vocês que estão dando esse tempo para meditação na palavra de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um pequeno texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Lindo texto, não é? Então a primeira coisa que eu gostaria que você visse nesse texto é que aqueles discípulos estavam em um barco com uma missão de atravessar aquele vale. Tá? O lugar onde eles se encontravam é na Galileia. E esse mar aqui é chamado Mar da Galileia, é uma enorme represa que nós temos lá na Palestina. E o Senhor, ele tinha a sua missão de ir ao outro lado. Do outro lado havia uma grande batalha espiritual. Do outro lado havia homens perdidos, possessos de demônios, que também precisavam do socorro do Senhor. E então, quando eles entram naquele barco para atravessar aquele lago, começa uma furiosa tempestade que vem e assola eles de tal maneira que o barco estava sendo coberto pelas águas, né? Qualquer pescador que já pescou em grandes rios, grandes represas, sabem como é difícil enfrentar uma tempestade estando em um barco dentro da água. Mas, graças a Deus, que nesse dia aqueles discípulos estavam com o Senhor no barco. E quando eles despertaram o Senhor ali apavorados, eles puderam ver a autoridade desse homem sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre o mar, né? Mas o Senhor também pôde ver neles a miséria da pequenez da fé que há no homem, né? Nós que dizemos ser pessoas de muita fé, todas as vezes que nós encontramos com as tempestades da vida, nós temos a mesma tendência de entrar em pânico, de entrar em desespero e de falar assim com Deus, né? Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Por que o Senhor não me socorre? Por que o Senhor não me ajuda? Né? Mas da mesma maneira que o Senhor, ele exerceu a sua autoridade sobre aquela tempestade e proveu para os discípulos um socorro bem pontual naquela situação, para que eles vissem quem era Jesus. Assim também somos nós em nossas tempestades. Todas as tribulações e batalhas da vida, elas vêm a nós com duas finalidades. Uma delas é mostrar a pequenez da nossa fé, ou em outras palavras, quão incrédulo nós somos. A segunda é para nos mostrar a autoridade do nome de Jesus. A autoridade desse nome que está acima de todo nome. Então, quando a tempestade vem, você sai correndo. Você sai correndo em busca de médico, em busca de hospital, em busca de clínica, em busca de socorro, em busca de financiamento, em busca de tantas coisas, e você não encontra socorro, porque só Jesus tem autoridade sobre as tempestades. Só Ele pode, com uma só palavra, trazer a calmaria, a bonança, a segurança que nós tanto desejamos. Mas acontece que na maioria das vezes, né, no nosso corre-corre, no nosso viver, nós deixamos Jesus de lado. E nós vamos navegar no barquinho da nossa vida para muito longe de onde Ele está. Então, quando a tempestade surge, é como se não houvesse acesso a Ele, não é verdade? Mas eu quero que você acredite nisso. Isso é mentira. Você pode ir para longe de Jesus, mas Jesus não pode ir para longe de você. Entende o que eu estou dizendo? Nele nós vivemos, habitamos e existimos. E eu gostaria que
que você também conhecesse a autoridade desse nome. Gostaria que você conhecesse a autoridade desse nome na sua vida, na sua tempestade, na sua batalha. Então, hoje, eu quero te fazer um desafio. Apesar, da sua incredulidade, da sua dificuldade de acreditar que Jesus está mais perto do que você imagina, experimente clamar por socorro a Ele. Coloca de lado todos os outros deuses, coloca de lado todos os outros recursos e faça essa oração. Independente da situação que você está passando, faça essa oração. Faça essa oração. Fala, Deus, por misericórdia, em nome de Jesus, socorre-me. Deus, por misericórdia, em nome de Jesus, cura-me. Deus, por misericórdia, em nome de Jesus, livra-me. E você vai experimentar o poder desse homem que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Que Deus abençoe o seu dia.